Olá, amigos. Continuando o estudo da lição número 4, o estudo de segunda-feira, 18/1, vamos falar sobre consequências previstas. Como era de se esperar, aquilo que Deus anunciou haveria de acontecer, porque a sua palavra, ela acaba sempre prevalecendo. E o que Deus falou através de Isaías, o rei Acás teria que enfrentar. Ele desonrou a Deus, rejeitando as chances dadas por Deus para se livrar dos inimigos. Deus disse, deixe comigo, mas ele disse, não porei o Senhor à prova. Por isso, o rei Acás se tornou um rei rebelde. Quando as pessoas rejeitam aquilo que Deus oferece, isso se chama rebeldia. O povo de Israel se tornou um povo rebelde. Não aceitou o convite divino para voltar ao Senhor, para voltar à sua submissão. O povo de Israel, que era o reino do norte, e o povo de Judá, que era o reino do sul. Ambos rejeitaram os convites divinos. Diante disso, podemos definir que rebeldia é quando as pessoas elas se impõem contra a vontade divina. Porque a rebeldia pode ser uma insubmissão, a rebeldia pode ser um desafio à autoridade, a irreverência da personalidade da pessoa contra a personalidade divina. A rebeldia pode ser uma oposição à liderança. A sua repercussão, ela acaba sendo ampliada. É como jogar uma pedra na água. Formam-se vários círculos até chegar na margem. A rebeldia é assim. Ela se amplia e acaba afetando outras pessoas. Basta lembrarmos do caso de Datã, Coré e Abirão. No tempo de Moisés, quando Moisés saiu do Egito, eles se insubordinaram contra as ordens divinas. Eles não queriam obedecer. E acabaram, então, tendo, assim, um fim trágico. Lembra-se da irmã de Moisés, Miriam, e do irmão Arão? Quando eles se insubordinaram, se tornaram rebeldes. Quando Miriam disseram, será que Moisés pensa que somente ele é que pode falar com Deus? E diz, então, a Bíblia que Miriam se tornou leprosa. E pela intervenção de Moisés, ela foi curada. Insubmissão, insubordinação, desafio à liderança, desafio contra Deus. John Clogue foi um rapaz que, quando ele entrou na Universidade de Burlington, esse moço ele percebeu que o seu colega de quarto era um crente. Ele disse para o crente, eu não quero saber de hinos, não quero saber de oração, nem leitura de Bíblia neste quarto. O amigo dele era crente, mas não era bobo. Pegou um giz, riscou uma linha dividindo as duas metades do quarto. E disse, do seu lado, John Clogue, você faz o que você quiser. Mas do meu lado vai ter leitura de Bíblia, vai ter oração e vai ter cântico. John Clogue muitas vezes fez pirraça para o seu amigo crente. Mas o seu amigo crente não ligava. E dizia para ele, um dia você vai precisar de Deus. E John Clogue dizia, eu nunca vou precisar do seu Deus. As coisas se apertaram. Os pais de John Clogue ficaram doentes e ele ficou desesperado. Foi visitá-los, retornou e disse para o seu amigo, você pode orar pelos meus pais? E então o amigo dele olhou para ele como dizia, o rebelde está pedindo agora a bênção de Deus? Ele abaixou a cabeça e disse, sim, eu reconheço que eu preciso da bênção de Deus. E ali começou uma amizade cristã e John Clogue foi transformado anos depois num missionário grandioso que louvava a Deus com sua vida. Olha, caro estudante da palavra de Deus, eu quero dizer para você, não encare a rebeldia como um pecado suave, um pecado leve. Ela é nada mais, nada menos do que a desobediência direta a Deus. Pense no rei Acás como alguém que se opôs a ele e que, logicamente, teria as consequências. A rebeldia não é um pecado leve. É o pecado de se opor a Deus, é a rebelião contra a palavra, é a rebelião contra a direção divina, é a rebelião contra o mandamento divino, é a rebelião contra um pedido de Deus. A rebeldia é resistir a Deus. O rei Acás se opôs a Deus, foi rebelde e colheria as consequências. O pior é que o povo também iria colher essas consequências. Pergunta número 3 para a parte de segunda-feira. De acordo com a profecia exposta pelo profeta Isaías, qual seria o retrato da terra depois que o rei Acás se tornou rebelde e se opôs em receber a bênção divina ou a ajuda divina? Isaías 7, 17 a 25
os versos principais diz assim: mas o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa do teu pai dias tais, quais nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Isto é, diz Isaías, Deus está dizendo: farei vir o rei da Assíria sobre vós. Naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que estão na terra da Assíria, e elas virão. Sucederá que naquele dia um homem criará uma vaca e duas ovelhas. E por causa da abundância do leite que elas hão de dar, porque não haverá para quem vender, comerá manteiga, pois manteiga e mel comerá todo aquele que ficar de resto no meio da terra. Verso 23, sucederá também que naquele dia, todo lugar onde há 1000 vides será transformada em sarças e espinheiros. Para ali não chegarás por medo das sarças e dos espinheiros, mas servirão de pastos para os bois, e esse local que antes era fértil serão pisados pelas ovelhas. Deus mostrou então, como resposta à pergunta, Deus mostrou que a terra ficaria devastada, e espinhos e abrolhos iriam tomar conta do lugar, e que teria moscas e abelhas como resultado da podridão que ali haveria de existir. O lugar que antes era tão bom, tão fértil, habitável, se tornaria inabitável em ruínas. Deus sempre se preocupou com o seu povo, mesmo em meio à rebeldia deles. O próprio Deus buscava essas pessoas. Sabia que eles haviam pecado e as consequências viriam como resultado da rejeição aos apelos divinos. Por isso Deus se preocupava tanto em mandar profetas para que o povo se arrependesse. O medroso rei Acás preferiu buscar socorro no rei da Assíria e não sabia que esse rei se tornaria o seu pior inimigo anos mais tarde. Ou mesmo, poucos dias adiante. E esse rei da Assíria iria transformar a terra de Israel em uma desolação. E o povo se tornaria escravo. Que pena que muitas vezes as pessoas trocam a confiança em Deus pela confiança em seres humanos, pecadores, falíveis, e acabam buscando o lado negro para tentar resolver suas questões, os seus problemas. Eu vi uma colega no trabalho, ela era crente, mas teve uma desavença com o noivo. Eu vi quando ela disse para uma colega: sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar as coisas dele numa mãe de santo, para que ela possa fazer um trabalho, para que ele possa voltar para mim. Eu vi um amigo também, o Roberto, trabalhava comigo. Ele tinha um tumor no estômago. Ele foi numa cidadezinha do interior e voltou uma semana depois. Eu disse: e aí, Roberto, onde você foi? Ele disse: eu fui num médico espírita. Ele colocou a boca aqui no meu estômago e retirou 4 bolas pretas que ele cuspiu lá numa panela. Eu disse: Roberto, isso não é de Deus, isso não vai dar certo. Vai sim, eu estou me sentindo muito bem. Ele trabalhou comigo 10 anos, mas 4 anos depois daquela cirurgia espiritual, Roberto voltou a ter dores. E agora com uma forma pior, mais grave. Eu disse: Roberto, se você não procurar Deus, isso não vai sarar. Ele disse: eu quero procurar esse homem de novo, eu vou atrás dele de novo. Falei: Roberto, não vai servir. Roberto morreu 2 anos depois. Não quis saber de Deus. Uma oposição, uma ingratidão, uma rebeldia. E a pessoa colhe as consequências. Pergunta número 4. Leia os textos abaixo. Eu vou ler para você. E veja o que o rei Acás ele mandou fazer no templo. Qual sua intenção? Ele foi visitar o rei da Assíria. E chegando lá ele viu uma coisa. E ele mandou replicar isso que ele viu. Aí por isso que a pergunta: o que o rei Acás fez que se tornou abominável diante de Deus? É possível tirar alguma lição desse episódio? Eu vou ler o texto. Está em Isaías, 2 Reis 16, 10 a 12. Tanto o Reis como Isaías mostram a mesma história. Mas 2 Reis detalha um pouquinho mais. 2 Reis 16, verso 10 diz assim: então o rei Acás foi a Damasco para se encontrar com Tiglat-Pilesé, rei da Síria. E vendo o rei Acás o altar que estava em Damasco, enviou ao sacerdote Urias a figura do altar e o modelo exato de toda a sua obra. Talvez ele tivesse um desenhista que desenhou, não havia foto na época. Alguém fez o desenho do altar.
E ele, para agradar o rei da Síria, o rei Tiglat, ele então disse, não, que bonito esse altar. E o Tiglat disse, é do meu Deus. Então o Acaz disse, então eu quero um também. Chamou então ali um homem chamado Urias, o sacerdote, e ele então, um desenhista, e mandou o desenho para o sacerdote Urias. E disse, eu quero um igual. E o sacerdote Urias fez aquele altar. E verso 12 diz assim, tendo o rei Acaz vindo de Damasco, viu o altar, e acercando-se do altar, ofereceu sacrifício sobre ele. Gente, um homem que conhecia Deus. No verso 17, também o rei Acaz cortou as almofadas das bases que estavam no templo, e de cima delas removeu a pia, tirou também o mar de bronze que estava dentro do santuário, e sobre os quais havia então ali esse mar de bronze, era uma espécie de uma bacia que estava em cima de 4 bois esculpidos. Então ele também colocou isso sobre um pavimento de pedra, verso 18, também o passadiço, ou seja, uma espécie de um tapete que era usado no sábado, ele tirou e mudou a entrada real, retirou da casa do Senhor as coisas que eram de Deus por causa do rei da Síria. Segundo Crônicas 28, verso 20 e 25, continua a história, diz assim, lembra que eu falei que o livro de Isaías fala sobre esse rei Acaz, o livro de 2º Rei e o livro de 2º Crônicas. 2º Crônicas 28, diz assim, verso 20, e veio até Acaz Tiglat-Pileser, rei da Síria, e colocou ele na parede e o colocou em aperto. Em vez de fortalecê-lo, exigiu dele garantias, pois Acaz saqueou a casa do Senhor, e a casa do rei, e a casa dos príncipes, tirou tudo que era de valor e deu para o rei da Síria. Também no tempo de sua angústia, houve-se com maior desprezo pelo Senhor. Esse mesmo rei Acaz, verso 23, pois sacrificou aos deuses de Damasco, ajuntou a Acaz os utensílios da casa de Deus, fez esses utensílios em pedaços, fechou as portas da casa do Senhor, provocando assim a ira do Senhor. Gente, que coisa terrível, quando uma pessoa se torna rebelde contra Deus, ele faz coisas que nem ele mesmo acredita. Então a pergunta é, o que ele fez? Que lição podemos tirar disso? A explicação é, o rei Acaz viu um altar idólatra em Damasco, mandou fazer um igual e colocou no templo do Senhor. Depois fez sacrifício sobre ele. Em seguida mudou muitos móveis de lugar dentro do templo e se tornou adorador de ídolos para a sua própria perdição. O comentário que podemos fazer aqui é que quando deixamos de confiar em Deus, o diabo nos envolve e nos leva à perdição, ao fundo do poço. Mesmo assim, Deus busca os rebeldes, porque Deus ainda os ama e deseja transformá-los. Conta-se que o imperador chinês, ele inteirando-se que tinha muitos inimigos, que esses inimigos formaram uma rebelião contra ele. Ele ajuntou o exército e disse, vamos destruir esses inimigos. Pois cercou o local onde eles estavam e os inimigos se renderam. Então agora pensaram os soldados, agora o rei vai acabar com todos eles. Prepararam as armas para matar todos os inimigos. Porém, o primeiro-ministro chinês tomou um susto quando viu que o imperador mandou os inimigos entrarem todos no palácio. Mandou sentar numa mesa e serviu um banquete para eles. Assentou-se na ponta, conversou com todos eles e o ministro então chegou no ouvido do rei e disse, o senhor não disse que ia acabar com todos eles? E o rei disse, eu acabei com os meus inimigos, conforme eu cumpri. Eu disse minha palavra, eu cumpri minha palavra. Mas eles estão sentados ao seu lado aqui, o senhor está até brincando com alguns de forma preferencial. O que é isso, majestade? Ele disse, eu acabei de acabar com meus inimigos, destruir todos eles. São todos agora meus amigos. E todos eles deram uma salva de palmas para o imperador. Em vez de matá-los, teve compaixão, amizade e os transformou em amigos. O rebelde diante de Deus sabe que Deus é misericordioso e nós sabemos também. Por isso o Senhor Deus busca os rebeldes para transformá-los em seus filhos outra vez. Deus os abençoe, que o Senhor coloque em nossa mente essa lição profunda de amor. Nós, porém, devemos alertar a todos nesta lição. De Deus não se zomba. O Senhor Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará, diz o apóstolo Paulo. A medida divina tem, logicamente, uma medida, um limite, não pode ser ultrapassada. Mesmo assim, Deus busca o rebelde. Mandou buscar pessoas que eram, assim, impossíveis de serem conquistadas. Manassés, o rei, era impossível de ser conquistado,
mandou matar o profeta Isaías. Mesmo assim, Deus resgatou esse homem e o transformou. Deus abençoe. Possamos ter aprendido a lição do amor e das consequências. Que haja uma bênção na tua vida nessa segunda-feira. Clame ao Senhor e eu vou orar a Deus. Senhor Deus, obrigado por esse momento desse estudo da lição. O Senhor é maravilhoso, é compassivo, o Senhor é amoroso. O Senhor busca o rebelde para transformá-lo em teu filho outra vez. Então, Senhor, toque em nosso coração. Ajuda-nos a sempre fazermos a tua vontade. E se porventura nós temos feito alguma rebeldia, nos perdoa e nos ajuda, por favor, em nome de Jesus clamamos. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Procure transformar essa lição numa bênção para a sua vida. E divulgue e compartilhe com outras pessoas. Entre lá no YouTube e então também se inscreva e assim coloque o seu joinha lá no YouTube. Deus abençoe você. Amém.